A importância de Benta Pereira foi tão grande que ela aparece na bandeira, nas armas da cidade, ela aparece no nosso hino de Campos. O nosso hino de Campos, a letra do nosso hino é a partir de um poema de Azevedo Cruz, o nosso poeta maior. Campos, Amazônia, intrépida Amazônia, luminiscente, ganham dois atrás, predileta do como Verona, terra feita de luz e navegar. Essa determinação, esse sentimento de bravura, de defender os filhos, defender a família e de defender a sua gente. É indispensável, necessária que todos os campistas de todas as idades conheçam a bela história de Campos dos Goytacazes. Revisitar a história exige um trabalho minucioso de pesquisa. São horas dedicadas a documentos guardados em instituições importantes, como o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, ambos localizados no centro do Rio de Janeiro. Em Campos, documentos históricos são zelados pelo Arquivo Público Municipal, em Tocos. Benta Pereira é muito clichê falar, mas ela é para frente de seu tempo, né? E principalmente pelo fato dela ser viúva. Né? Esse caráter dela ser viúva é muito importante na rede de sociabilidade que ela vai construir. Ela é, né, de Campos, a gente pode assim dizer, nasce no ano de 1675 e ela casa-se com Pedro Manhães Barreto, nova, jovem, constitui uma família de 6 filhos e no ano de 1713 ela torna-se viúva, vai se tornar então a grande matriarca da família e vai assumir, né, esse papel tanto nos negócios, né, como na própria criação dos filhos. A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, é a detentora de livros como este. Nele estão documentos redigidos pelo ouvidor do rei no período do Brasil Colônia. Eles eram enviados para Portugal, com os relatos de tudo que era relevante sobre a planície Goitacá. Nesta carta, por exemplo, o relator informa a invasão da Câmara Municipal por homens e mulheres em maio de 1748. Para a gente conhecer um pouco do envolvimento de Benta Pereira com a nossa história, preciso que se entenda como era o momento político daquela época. Em 1674, o governador Salvador Correia de Sá e Benevides, ele obteve para o filho dele, Martim Correia de Sá, uma capitania recém-criada, que era a capitania de Paraíba do Sul, na nossa planície no norte fluminense. Em 1677, cria-se a vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes. Martim Correia de Sá foi o primeiro visconde de Assecas e ele veio como donatário. E os seus herdeiros continuaram tomando conta e faziam cobranças absurdas. Os colonos que aqui viviam achavam que eles eram usurpadores das terras, as taxas, os impostos cobrados eram abusivos, eram absurdos. E quem se revoltasse acabava sendo punido com o degredo. O levante, ele tem um estopim no dia 21 de maio de 1748, mas ele é muito grande, né? Ele é uma malha. E o ano de 1730 é um ano muito especial para esse levante. E é muito interessante a gente notar que os problemas acontecem na capitania de Campos, mas a luta acontece em Portugal. A Benta, inclusive, ela manda o Manuel Manhães Barreto, né, um de seus filhos, para Portugal, para que ele pudesse lá se articular. Na carta de doação, ela elenca uma série de deveres que o donatário tinha. Ele precisava abrir uma cadeia, ele precisava suprir a necessidade de uma série de demandas. E o donatário, o Visconde de Asseca, tem essas obrigações e que ele, em Campos, ele é acusado de não cumprir. Isso é uma visão dos
dos moradores, né? Como se falam dos hereus, né? Que são os descendentes dos 7 capitães donatários, que são quem funda, né, Campos, quem desbrava, sai do Rio de Janeiro e funda as primeiras fazendas, são esses os 7 capitães. E aí existe uma briga muito grande dizendo que o Visconde de Acerca, né, logo o Martim Correia de Sá, que assume o poder da capitania, né, lá no século XVI, ele roubou terras desses hereus. Como que eles que estão ali fundaram e outra pessoa vem e recebe aquelas terras? E a Benta Pereira, ela, de acordo com a linhagem, se você for olhar assim, ela tem uma ligação com essa família, né, com essa família de hereus, que em grande parte pelo marido dela. Em 1740, a casa dela passou a ser sede da, entre aspas, conspiração contra os donatários. Benta Pereira e sua filha Mariana foram peças fundamentais para o levante de 21 de maio de 1748. Temos sido massacrados. Faz 100 anos que nossa gente é castigada, vilipendiada. Vamos à luta! A pesquisa histórica tem mostrado que em vários momentos a sociedade colonial brasileira deixava espaço para as mulheres. O Levante de Campos, ele tem uma particularidade que é apresentar sempre com uma riqueza de vezes a palavra participação de mulheres durante a documentação. Isso nos chama muita atenção, né? Principalmente porque se caracterizar o Levante com a participação de mulheres, e muitas vezes quer dizer que o Levante ele era da ralé. E você percebe na construção desses documentos como os camaricistas sempre colocam, porque a participação das mulheres, o farfarrar de saia, a algazarra, a gritaria que essas mulheres produziam, né, na tomada da Câmara. Se preciso, entro na Câmara a cavalo. Na França, a participação das mulheres ela já é estudada há muito mais tempo do que no Brasil e eles admitem que as mulheres sempre estavam presentes, mas que nem sempre elas eram colocadas, né? E a minha pergunta eram tantas mulheres assim no Levante de Campos? Existiam mesmo isso ou era mesmo essa ideia de descaracterizar? E aí a gente consegue perceber que tinha essa ideia, né, de menosprezar o Levante, mas que em Campos elas realmente se faziam ter força, né, porque basta saber que Benta Pereira, né, fez de tudo, reuniões, depois se tem relatos de que ela foge, né, e que ela realmente se entrega, né, nesse levante. E aí a gente destaca também a Mariana, que a gente não pode esquecer. Ela é a filha de Benta Pereira, né, um desses 6 filhos. Ela vai ser a única sentenciada, né, a única mulher sentenciada. Ela vai ser degradada para Angola. Posteriormente, quando a gente procura mapear a história da Mariana, o esposo dela, que era português, ele consegue, né, que é o Jerônimo Ferreira, consegue em Portugal criar, buscar meios de que ela volte, e se tem vestígios, né, relatos de que ela foi sepultada em Campos e que por isso ela voltou para Campos. Numa época em que a mulher só lhe era dado obedecer e servir, ela surge nesse movimento onde ela foi acompanhada por mulheres, por homens campistas de todos os segmentos sociais, quase todos aderiram. Então, esse trabalho a dignificou bastante, né? Porque ela deu um exemplo muito grande de cidadania. Em 1868, no Rio de Janeiro, já se exaltava o sentido nacionalista da atuação de Benta Pereira nestes termos: nunca será demais quanto se disser, quanto se espalhar, quanto se escrever em respeito aos homens e às coisas da nação. Benta Pereira é importante para o local, para o município de Campos,
mas na verdade ela acabou tendo uma importância que se espraiou pela memória fluminense como um todo. Eu sempre digo para os meus alunos assim, porque os jovens aguerridos, eles falam assim, temos que desconstruir os mitos, né? Na verdade, desconstruir o mito não quer dizer arrasar o mito, quer dizer compreender o mito. E se Benta Pereira fosse de Rio das Flores, que é o atual Silvio Jardim, eu acho que essa memória não teria sobrevivido. Benta Pereira é uma heroína desse espaço. A história de um município nunca é a história de um lugar, é a história de um espaço socialmente construído e que vai sendo permanentemente reconstruído. Este campus sobrevive com esta memória aos anos da ditadura de Getúlio, por exemplo. Praticamente 2 séculos separam o episódio de Benta Pereira ao período de Getúlio, 180 anos, aos anos 30. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que é uma preciosidade, um livro editado pelo IBGE, que é um trabalho sobre o município de Campos. Primeiro começa pelo título, Campos, o maior e mais rico município do estado do Rio de Janeiro. Um título que reafirma o reconhecimento aí do poder federal, porque é o IBGE é um braço do Estado, e neste livro, Benta Pereira aparece com os elogios grandiloquentes, né, de heroicização. Você vê como uma publicação oficial do governo federal, né, se apropria do mito e reproduz isso. Em Campos, até as mulheres lutam pelo direito. Sob o domínio dos assecas, Campos jamais pôde prosperar e os seus filhos tiveram lutas cruéis com os donatários e seus representantes. Em 1748, houve o Levante, em que se tornaram célebres Benta Pereira e sua filha, Mariana Barreto. As companhias da ordenança e os partidários dos assecas foram destroçados. Os patriotas eram chefiados por Benta Pereira, que, montada a cavalo, enfrentou heroicamente os adversários. Por outro lado, Mariana Barreto, a testa de inúmeros campistas, tomou a Câmara de Assalto e ela mesma algemou todos os camaristas, enviando-os para a Bahia. Terra de gente guerreira, de mulher altaneira, terra de Benta Pereira. Esse texto ele foi encenado na inauguração do museu, quando nós fizemos uma leitura dramatizada, pegando o ciclo do açúcar, a abolição, o Nilo Peçanha e, claro, esse salão nobre, fizemos essa cena de Benta Pereira. É uma novela, né? É o Levante, é inédita, seria muito bacana se esse trabalho dele, se essa pesquisa dele fosse transformada num filme. Seria, acho, fabuloso se alguém futuramente se interessasse de fazer esse trabalho, que é muito bacana. E aí eu fui, claro que você lê a primeira vez, a segunda, e depois você vai se revestindo de todo aquele momento, o sentimento daqueles anos, daqueles momentos, de como as coisas eram cuidadas e eram tratadas, as próprias palavras ditas pelo autor sobre a Benta e que ela também poderia ter expressado. Você junta tudo isso e cria realmente um sentimento muito legal. Eu tenho a impressão que meu pai era um homem à frente do seu tempo, porque Valdir, ele participou de filmes Super 8, tudo que ele poderia alcançar e levar ao trabalho, a literatura, a história de Campos principalmente, ele levava. A Benta Pereira, ela entrou diferente, ela entrou como uma novela de rádio, e depois um trabalho que ele deixou inédito, de várias páginas, com os diálogos, com os sons, com as imagens, com toda a narrativa para encenação em peças de teatro ou mesmo minissérie de TV. A obra do meu pai é a mistura de literatura, ficção e realidade. Tudo com um pano de fundo, Campos. As homenagens a Benta Pereira e sua importância para a construção da história de Campos dos Goitacazes foram marcadas em muitos universos. Na literatura, em poemas e poesias.
em cadernos escolares, onde foi classificada como grande vulto campista. Em 26 de abril de 1890, após a aprovação de projeto de lei, passou a dar nome a esta rua, no centro da cidade. É no centro de Campos também que até hoje este belo edifício exibe o nome da heroína na fachada. No interior do Jardim São Benedito, uma efígie exibe a imagem idealizada de Benta Pereira. Em março de 1934, o jornal Monitor Campista publicou reportagem que tratava da chegada do artista plástico Modestino Canto, trazendo a maquete do que seria a escultura de Benta Pereira montada a cavalo. O monumento, no entanto, ficou pela metade. Apenas o cavalo foi esculpido. E, segundo Godofredo Tinoco, é este, que hoje está na Praça Paris, no centro do Rio de Janeiro, junto à estátua de Deodoro da Fonseca. Desde 1935, ano do bicentenário do Levante, a matriarca da família Pereira Manhães dá nome ao prêmio máximo do Legislativo Municipal. Recentemente, Benta foi citada como figura importante do período do Brasil Colônia em uma publicação do site da Biblioteca Nacional, no artigo que homenageou o Dia Internacional da Mulher. No Colégio Estadual Benta Pereira, fundado em 1911 como grupo escolar, o hino é mais uma homenagem. Benta Pereira, Benta Pereira, justo orgulho do nosso torrão. Hoje a luta a favor da instrução. O compromisso da Câmara continua sendo esse: resgatar a nossa identidade histórico-cultural no sentido de preservar a nossa memória e passar para as gerações futuras essa gama de pessoas que construíram nossa cidadania e fundaram os alicerces da nossa sociedade. Conhecer os personagens ou a história do nosso local, né, de onde a gente é muito importante. E de Campos, então, não posso deixar de falar, sou apaixonada, talvez pela riqueza da documentação preservada, mas mais do que isso, né? Porque lá realmente era um espaço de burburinhos, né? Onde tudo se acontecia. O exemplo de todas as conexões e buscas dos indivíduos no Brasil Colônia, você tem Campos. Então você dá acesso a isso às escolas, né? A quem está começando a sua formação como profissional, como cidadão, a conhecer é muito bom, é muito importante. Eu considero da maior importância o trabalho da Câmara Municipal em várias frentes. A constituição de uma biblioteca digital que vai ficar à disposição dos professores, a criação de instrumentos de pesquisa e informação para esse corpo docente e para os alunos, né? Eu sou muito preocupada com a educação continuada, a formação continuada dos professores e, sobretudo, né, pela socialização disso maior. Eu acho muito interessante, é um trabalho de cultura da mais fina categoria, do conhecimento tanto popular como qualquer público. É muito bem-vindo esse projeto. Uma iniciativa fabulosa, fantástica, primorosa. Eu acho que é isso mesmo, nossos alunos, nossos filhos, aqueles que virão depois de nós, eles têm o direito de receber esse legado. Nós não podemos passar por essa história sem deixar contada para eles. E eles, futuramente, vão fazer a história que eles estão vivendo e deixarão para os seus, para aqueles que vierem depois deles. Acho importantíssimo. Parabenizo muitíssimo toda a equipe da Câmara, né, as pessoas que iniciaram, que colocaram esse projeto na mesa e que depois buscaram, né, avaliar e viabilizar esse projeto. É sumamente importante. Os alunos aprenderão muito, e não só os alunos, a sociedade em geral. Há necessidade, sim, da nossa história ser contada e ser conhecida por todos os campistas. Nós temos que conhecer a história da nossa terra, né? Porque para seguirmos as coisas boas que foram realizadas e principalmente, eu bato muito nessa tecla, amar Campos.
Você está trabalhando com a valorização da cultura regional. Você trabalha a valorização da cultura regional, a historicidade de uma terra. Essa historicidade, ela garante a origem de um povo. Então, o jovem que não conheceu, que não teve acesso a esse momento, através desse memorial da Câmara, ele vai conseguir se encaixar nesse mundo maravilhoso, fantástico, que é a história de Campos. Enquanto campista, eu só tenho que dizer à Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, meu muito obrigada e os parabéns por uma ideia tão fantástica, tão grandiosa.